fazendo esses espetáculos infantis, porque a comédia faz os seus espetáculos no Teatro Arena Aldeota. Né? Desde 88 a gente faz um trabalho lá permanente. Mas agora, com esse edital, a gente está podendo levar os espetáculos da própria comédia para a comunidade e a receptividade é fantástica. Lotado, rapaz. E lá não temos alunos só do bairro do Rodolfo, nem da Bela Vista adjacente. Eu tenho aluno de Calcaia, do Maracanaú. Rapaz, eles vêm de muito longe, interessados em fazer teatro. E já vários estão, ou saem de lá da casa, ou vão fazer faculdade, ou estão no mercado de trabalho, né? Legal. Você sabe que tem aí esse espetáculo Ceará Show, que o protagonista é aluno da Casa da Comédia, o Lucas, né? Já está atuando profissionalmente, né? Que bom. Ei, Haroldo, me diz uma coisa, e vocês também fazem a direção lá do teatro do Colégio Cristo, né? Nós estamos no Cristo desde 88, né? Eu sou professor de lá há 30 anos, do Colégio Cristo. 30 anos. Eu já estou perto de me aposentar. Arte, cultura, a gente desenvolveu uma disciplina da grade curricular que é obrigatória. Então, acabei de estar vindo de lá agora, estou chegando de lá. Estava dando uma aula para a 5ª série. Então, a 5ª série do Colégio Cristo tem uma disciplina obrigatória de teatro. Então, o aluno vive essa experiência pelo menos uma vez. Que legal. Se ele quiser ficar fazendo depois, tem o grupo de teatro que permanece. Então, assim, o fato de eu ter trabalhado lá, estar trabalhando lá e tudo, a gente fez um convênio com o colégio para que o colégio pudesse usar o espaço do Teatro Arena para poder fazer um projeto que a gente sempre acreditou que é o projeto de teatro permanente. Então, realmente, através do Cristo, a gente tanta coisa que eu tenho para falar contigo. Vamos falar que é muita coisa. Dava para um programa de uma hora. Vai falando aí. Aqui o teatro, vamos ver aqui, Freire, aqui, mostrar aqui. O Teatro Cearense pelas mãos do cenógrafo e figurinista Flávio Febo. Esse aqui, do Haroldo. O Flávio Febo foi um dos maiores figurinistas cearense e brasileiros, né? Cenógrafo e figurinista. E a Casa da Comédia Cearense, ela tem um grande acervo do Flávio, né? Tanto dos espetáculos que ele fez para a gente, olha que maravilha, os figurinos, são os desenhos dos figurinos, né? A gente tem esse acervo original, né? E eu sempre tive vontade de publicar um livro com a obra dele e a história do Flávio para que ele não caia no esquecimento, porque nós somos um povo muito sem memória, né? Vamos ver um aqui. Esse aqui, por exemplo. Esse figurino, por exemplo, foi feito para a comédia cearense, que foi O Demônio Familiar, que é de autoria do José de Alencar, e a gente montou para comemorar os 95 anos do Teatro José de Alencar, que era uma peça do José de Alencar, no Teatro José de Alencar, e o cenário e o figurino era do Flávio Febo. Que bom. Então, esses dois também são. E aqui outros trabalhos, esse aqui também ainda é aqui, por exemplo, é o cenário do mesmo espetáculo do Demônio Familiar. O desenho e como ele ficou depois. Então, esse livro ele vai proporcionar que as pessoas conheçam a história do Flávio. Esse livro ele foi contemplado no edital de demanda espontânea da Secretaria da Cultura, vai ser lançado já em primeira mão aqui no seu programa. Eu vou dizer, ficou fechado ontem, dia 6 de maio. Quer dizer que ele ainda vai ter um lançamento? Não, aqui é só o boneco. Ele está sendo rodado hoje na gráfica, ok? Foi o primeiro boneco. Então, vai ser lançado dia 6 de maio no Teatro José de Alencar, no anexo. Está acontecendo uma reforma, vai reinaugurar a Galeria Ramos Cotoco e a gente vai lançar o livro e fazer uma exposição dos croquis originais. Que você tem lá. Que a gente agora colocou tudo em quadro. Vai ser quando? Dia 6 de maio, no Teatro José de Alencar, no anexo. Eu quero ver, eu não posso deixar de ir. Vamos divulgar. Outra coisa que eu quero falar, aqui eu vou falar também aqui esse aqui já faz tempo que você lançou? Não, esse aí é o primeiro boneco, esse aí não está pronto. Esse aqui já está rodando, esse aí a gente está preparando agora. Olha, gente, que é Comédia Cearense 60 anos. Esse vai ser um livro iconográfico, só de fotografias dos espetáculos da comédia. Nesses 60 anos também é um livro oriundo desse edital de demanda espontânea da Secretaria. Né? Eu propus lançar os dois livros, a história do Flávio com a exposição e também o livro da comédia. Deixa eu ver essa fotografia é a estreia da mamãe, da Iramisa Serra, em 1958, na peça A Canção Dentro do Pão. E aí é ela e ele, o papai e ela, né? Os dois bem novinhos. Pois não é, menino, os dois bem novinhos, né? Mas tá e embaixo algumas fotos
do Morro do Ouro, o Simpático Jeremias, deixa alguns eu te falar aqui espetáculos. uma coisa. Eu ia falar naquela hora, aí eu acabei me esquecendo, vou falar agora. Eu era pequenininho, eu sempre fui uma pessoa ligada ao teatro, aliás, à cultura em si, né? Já trabalhei, já fiz parte dos cursos de teatro pelo o Haroldo Serra, lá no Teatro Alencar, o Aderbal, que uma vez ele veio fazer aqui, pelo menos várias vezes, mas pelo menos eu participei de uma. Enfim, tive o prazer também de ser aluno do nosso querido, como é, até que morreu no avião, o José Carlos Matos, né? José Carlos Matos. Enfim, agora, quando eu era meninozinho, eu sempre gostei de televisão. Logo desde o início, né, quando começou a aparecer a televisão aqui, a TV Ceará, onde fazia as telenovelas, né, onde fazia as novelas, que era ao vivo, e tinha também, ao vivo também, era o teatro da comédia cearense, né? Pela televisão, ao vivo, né? Tinha comédia cearense. Aí eu me lembro quando eu abria as cortinas lá e tal. Então, quer dizer, tudo isso eu vivi. Eu tenho, assim, um amor muito grande, uma paixão muito grande pelo teatro e também pelas duas figuras maravilhosas, que é o Haroldo Serra e Iramisa Serra, que eu amo de coração. E hoje eu estou aqui com meu querido amigo Filho, né? E que tem uma história que você fez, né? Assim, hoje você tem uma história belíssima também no teatro. Que bom, Haroldo. E esse espetáculo aqui do Morro do Ouro, né? Eu assisti muitas vezes, cara. O Morro do Ouro foi um dos espetáculos assim mais representados da comédia cearense, porque foi levado muitas vezes em Fortaleza e foi levado para mais de 80 municípios no interior do Ceará, né? Através da Secretaria da Cultura naquela época, tinha um projeto que chamava-se Caravana da Cultura. Então, ia para o interior teatro, dança, artes plásticas, coral. E o Morro do Ouro era a peça preferida pelo pessoal do interior. E é do menino, do Eduardo Campos, do Eduardo né? Campos, E o Morro do Ouro é a única peça de teatro que tem um nome de teatro. Porque o teatro anexo ao Teatro Zé de Alencar se chama Teatro Morro do Ouro. Normalmente, os teatros têm o nome dos autores das peças. Teatro Eduardo Campos, né? Que ainda não tem, está faltando ainda o teatro em homenagem ao Eduardo Campos. Mas tem o teatro O Morro do Ouro. O Teatro Morro do Ouro, que é em homenagem a esse espetáculo. E a comédia cearense, né, no caso o Haroldo Serra, foi quem escolheu, a peça que vai comemorar os 60 anos do grupo vai ser uma nova montagem do Morro do Ouro. Né? A última montagem foi nos anos 90, no Teatro Arena Aldeota, e agora nós pretendemos estrear em setembro, que é o mês de aniversário do Morro do Ouro, da comédia, com o Morro do Ouro. Uma nova montagem. Olha, e tu sabia que foi uma das peças que eu mais assisti na minha vida, foi a Morro do Ouro. Eu assisti quase todo dia, sabe por quê? Porque foi assim, eu trabalhei na Insetur, né? Eu comecei a trabalhar na Insetur em 75. Isso. E então teve uma época, uma temporada grande que vocês fizeram lá na... aliás, Não, eu 74, eu tinha 10 anos, né? Pois é. Então, o Morro do Ouro não era uma peça assim que tinha uma censura e tudo, mas já era assim uma peça talvez pelo menos com 14 anos, né, mais ou menos. E eu dançava naquela cena que tinha um Bumba Meu Boi, né? Aí tinha o boi, o Jaraguá era o Muriçoca, que trabalhou muitos anos lá no Teatro Alencar, e eu entrava debaixo do bode. Tinha um bodezinho e eu ficava debaixo escondido, que aí era uma forma de eu estar em cena, né? Participar e tudo, né? E aí o Morro vai ser esse espetáculo que a gente vai fazer agora. Olha, quase todo dia eu assistia, porque quando eles passaram um tempo lá na Insetur, né? Uma temporada grande do Teatro da Insetur. Foi grande. Foi o espetáculo que inaugurou o Teatro da Insetur. O Teatro da Insetur é de 1974. Né? Aí a comédia passou um tempo lá no teatro, fazendo espetáculo infantil também, durante o final de semana, né? Isso. E aí a gente passou um bom tempo. E o Morro do Ouro foi que... inaugurou o E teatro. todo dia era lotado. Tinha também uma placa no Teatro da Insetur, que hoje é Teatro Carlos Câmara, que foi em homenagem às 500 apresentações da Rosa do Lagamar, que também era do Eduardo Campos. Né? Foi um espetáculo que a comédia fez muitas vezes. Olha, em 74 tinha feito 500 vezes. Essa placa até sumiu lá do teatro, deveria estar lá fazendo parte da história, né? Mas na reforma... Pois não é. Deram o fim, né? Tiraram a placa, porque estava lá pendurada. Aliás, na parede. Questão de memória. Aí na parede, né? Aí eles pegaram e não o Morro do Ouro também foi dirigido profissionalmente no Rio,
teve um cearense fazendo o Zé Valentão, que foi fazia a Miriam Pesce, e o Milton Moraes, que era ator de novela e tudo. Isso. E em São Paulo lançou o Zé Dumont. O Zé Dumont não tinha feito trabalhos ainda em teatro, foi lançado através do Morro do Ouro. Do Morro do Ouro, olha. Hoje é um grande ator de televisão e de cinema, né? Legal. Olha, gente, eu poderia ficar aqui muito tempo aqui com o Iroldo falando sobre teatro, enfim, nós temos muita história. Então, infelizmente, o nosso tempo já está aqui, já esgotou, mas eu queria encerrar falando aqui, primeiro, homenagear o meu amigo Iroldo, né, pelo esse dia do teatro, por essa dedicação, né, mais de 40 anos, né, de dedicação, dando continuidade, né, ao trabalho maravilhoso, né? E agora a Iramis e o Haroldo estão aí, né? Ainda vão agora fazer comemorar os 60 anos da comédia. Eles vão participar da montagem? Eu acho que a mamãe vai dizer que não dá mais para ela fazer não, mas dá. Ela sempre fez a Mulher do Aleijado, né? E o papai sempre fez o Seu Fortuna, que era o bicheiro. Então são dois personagens que não tem nada a ver com a idade. Com a idade, né? Não tem, pode dar. Esse livro do Flávio que eu estou lançando mostra a mamãe fazendo a Sachia na Valsa Proibida em 66, em 84, em 90 e em 2010. Quer dizer que ela começou a fazer com 30 e poucos anos e com 70 anos ainda fazia o mesmo personagem. Legal. Que é um personagem ágil, que tem que correr, né? Dançar um pouquinho e cantar e tudo, e ela consegue. Então, a proposta é que eles ainda estejam em cena. Todos os dois aí nos seus 80 anos, ela na tem ativa. A mamãe faz 80 esse ano, 80 de setembro, nova, que é exatamente no meio da comédia, e o papai 83 vai fazer em dezembro. Eita! Mas... Olha, e outra coisa, é um casal, gente, ele é um casal de teatro, é o nosso único casal que nós temos, que eu saiba, né? De teatro, que estão aí desde o começo. Aqui, quer dizer, casaram já, só de casamento já tem quantos anos? Porque foi... 58, é um ano a menos do que a comédia. É um ano a menos do que a comédia. 57, eles casaram em 58. Olha aí, então quer dizer, logo 58. No início para mesmo. O ano são 60 anos de casado. E até hoje estão aí, com a graça de Deus, né? Que bom, né? Que isso é muito legal. Aí, outra coisa, para vocês se lembrar quem é a Iramis, também ela fez um papel que foi uma história danada, assim, muito coisa, que foi a Clemilda. Dona Cremilda. Dona Cremilda, que é juntamente com o seu boneco, né? O programa Botando Boneco, Botando né? Passou Boneca. 14 anos no ar diariamente. Diariamente. Né? Aí ela lá, Dona Cremilda, né? Fez um sucesso muito grande. Legal, Iroldo, muito obrigado. Sim, aí, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho do filme, né, que vocês vão fazer agora, você vai participar agora? Também estou envolvido aí num filme que vai ser rodado agora em abril, é uma produção toda cearense, um roteiro do João Paulo, cearense, que é chargista e agora começou a escrever roteiros, o Dado vai dirigir, o Danilo está produzindo, eu fui convidado para fazer a preparação dos atores, mas também fiz teste como ator, né, e vou fazer o personagem do pai. O filme vai se chamar O Filho Único do Meu Pai. É uma comédia, romântica, e vai ser filmado agora em abril. A previsão é para entrar no cinema em 2018, uma produção genuinamente cearense. Estamos bem empenhados. Isso é bom demais. Né, assim, um elenco puro sangue Ceará. Que bom, mais um trabalho nosso. Os parabéns para a nossa terra, que bom. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado mais uma vez, Iroldozinho. Tudo de bom, viu? Prazer. Que bom demais. E quando for na próxima semana, vamos estar de volta trazendo muito mais para vocês. É isso aí, gente. Um grande abraço, muito obrigado pela audiência e até a próxima semana, com a graça de Deus, todo mundo feito, todo mundo unido, todo mundo feliz. Tchau, pessoal. Até a próxima semana. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.